Tu não vai saltar daí, atrás das galinhas. Foi dar um salto surpreende. Então, boa tarde. Resolvi fazer um vídeo porque a gente tá muito acelerado o processo, né, de validação. A gente vê São Borja se transformando num projeto de validação, né, arquitetado e elaborado e validado pelos meios de comunicação, pelas próprias pessoas, né? O empresário Celso Rigo dando toda a visibilidade para o Grêmio, se validando lá, e São Borja, ele sendo de um conselho lá do prefeito agora, e São Borja jogado as traças no que tange, né? No que se refere ao futebol. O futebol dos atletas juvenis, né, o júnior, profissional nem se fala, não tem. Existe só uma categoria ativa que é os veteranos e master. Então isso demonstra que nós estamos no fim do ciclo, no fundo do poço. E no fundo do poço a gente tem que começar do zero, gente. Não é com validação externa. É um projeto que as pessoas sérias comandem e que não seja de validação. Eu vou comprar Não, eu vou ser candidato a presidente, Alguém vai comprar lá o... que eu tenho que ver? Nós temos que transformar São Borja pelo potencial que ela tem. E é latente isso. Se nós seguir por esse caminho, nós vamos fazer o que eles estão falando que o Brasil é, uma ditadura. Porque eles não dão, eles querem que siga sempre os mesmos métodos deles.
né? Eu arrecado, depois eu dou um pouco aqui, um pouco ali. Eu faço um instituto, arrecado dinheiro daqui, dali, dou uma remediada na saúde, porque saúde plena é vida plena. Saúde organizada é vida organizada. Um cérebro bem instruído é um caminho instruído, uma vida. Encaixar cada peça no tabuleiro, cada cubo no lugar certo, mas isso não é um que faz. Não pode seguir a minha cultura. Não é um ditador, não é uma forma de fazer. Não é só o capitalismo que eles pregam. É várias outras culturas. Dá uma pincelada em cada cultura. O próprio bairro tem uma forma de agir aqui. Teve. Aqui é totalmente diferente. O que precisa? Molde, o cubo. Encaixa aqui o ir e vir, encaixa a estrutura de uma cidade. Encaixa os planos, né, de desenvolvimento desde placa solar, preservando a fonte, preservando o meio ambiente, preservando a barragem. Tudo pode ser encaixado. Mas tudo que diz na Rádio Cultura, tudo que diz no SB News, as pessoas encaixam lá como uma validação. Não é, gente. Não há um projeto para São Borja do Celso Rigo no esporte. Não há um projeto na saúde preventiva. Então temos que parar com essa validação. Cada um tem que descobrir o caminho. Tudo é individual para depois transitar bem no coletivo. Se está bem organizado, médio, a minha área financeira, a minha área de saúde, minha área emocional, minha área de raciocínio lógico, né? Minha área do lúdico, minha área de criatividade. Se está um pouquinho de empreender também, eu tenho que ter alguma coisa que eu tire um pouco para o sustento, mas não vai vir de fora. O Celso Rigo está validando ele e o Grêmio. É tudo validação. Quando a gente cuida primeiro, é da nossa família, faz a nossa família interagir na sociedade, à medida nossa, né? Cada um tem uma medida, cada um tem uma parte do caminho a trilhar. O resto tudo é validação, gente. Fora de São Borja, se eu não resolvi o quintal da minha casa, hoje está uma bagunça, porque eu mexi aqui, eu fiz obra, eu fiz horta. Se eu não der uma organizada aqui, da maneira que eu quero, com meio ambiente, com um pouco de estrutura de asfalto, tudo encaixadinho nos lugares, eu não vou resolver a cidade. Eu não vou resolver o Grêmio. Não vou resolver o Inter. Não vou resolver os projetos do Lula lá. Tem que ser aqui. Os líderes têm que ser cobrados aqui. Se o líder lá pegou 10 mil reais, 8 do partido, ele pegou do povo. O partido também é o povo. Então, é um cara que furta para comer ali. Furtou dinheiro do partido, também é furto. Mas, e o projeto? O que tem de projeto? Bom dia, Jerry. Ex-companheiro do posto lá em Ipiranga. O que tem de projeto, afinal? Qual é o projeto público dos vereadores? Quem é que está no futebol? Tem algum engajado no futebol? Tem algum engajado na saúde preventiva?
Qual que é engajado na habitação, por exemplo? Quantas casas o Celso Rigo está construindo? Ele está com a prefeitura na mão. Quantas casas o prefeito está construindo? Ele está com a prefeitura na mão. Né? Tá disputando um regional de infanto juvenil? Ele está com a prefeitura na mão. Né? Consertar os muros. Cortaram a grama dos campos, no campo B e o A do Vicentão. Tiraram os matos, fizeram um projeto lá. Eles estão com o governo na mão. Então, tem que buscar recurso federal e implementar para o social, para o povo. Quem precisa se desenvolver em todos esses requisitos que eu falei é o povo. Não, mas vamos fazer uma briga. Na Câmara, vamos falar lá que o Brasil está uma ditadura, vamos falar sobre o governo federal, sobre o governo estadual. Mas nós resolvemos, é na nossa cidade, é aqui dentro de casa, ali na rua, no emprego. E gerando novas tecnologias que está tudo na mão aí. Existe uma neuroplasticidade pronta, existe um caminho de desenvolver as pessoas, existe cura com todos, algo que se desenvolva já é cura. Se plantar uma flor, plantar uma planta, plantar uma árvore, plantar uma horta, se colocar placas solares, se colocar cisternas, pegar água da chuva, vai desenvolver o povo. Se fazer um projeto de futebol, né, gradual, todos os dias, sequência, um vai jogar, um que seja, mas vai ser um coletivo depois que vai disputar um regional, vai disputar a várzea, que vai dar um legado para o estádio. É uma constância. Então, da vida simples se cria um propósito de vida e uma constância. E aí vem a neuroplasticidade que chama, que tá mudando constantemente o cérebro, evoluindo, crescendo, não ficando engessado, não tendo uma doutrina. Então, essa de Rádio Cultura, SB News, Celso Rigo, doutrinar as pessoas, querendo consumir notícias todos os dias sobre o Grêmio. E não tem São Borja era o quarto melhor estádio do Rio Grande do Sul. Nós não devemos nada, GR, para ninguém. O que nós temos é um complexo de vira-lata. De achar que vão resolver lá, o Grêmio vai resolver, a federação. Ninguém. Quem resolve é nós, a nossa região. Fazer convênios com Itaqui, Itacorubi, Maçambará. Ontem eu tratei um senhor lá de Maçambará. E as pessoas entendem a linguagem que eu falo. É sobre isso, precisa enxugar a máquina. Nós ter um projeto aqui no Vicentão e formar atletas dos bairros. Tem um convênio, escola, associação de moradores, Vicentão, mini campeonatos, sem a obsessão de formar atleta, mas com a constância de formar um cidadão melhor. E a prefeitura tem tudo na mão, o Celso Rigo tem tudo na mão, o que estão esperando? Todos esses 14 vereadores, 15, tem tudo na mão. Não, mas eu estou procurando guardar o meu mandato, eu vou fazer esse jogo de cena, e aí na última hora eu vou fazer o mesmo jogo. Vai ser o mesmo jogo. As pessoas, eles quererem dar um lucro momentâneo na época da eleição para as pessoas. E as pessoas correndo atrás. Não, agora eles vão fazer, agora eles vão fazer. É hoje.
que o Sérgio faz é hoje, o que o Sérgio faz é amanhã, depois de amanhã, uma semana, um mês. Mesmo freado, foi o lugar que mais andou no mundo, é aqui onde eu moro. Quer queiram ou não. Mas em São Borja, gente, que reflexo é esse? Tem dinheiro, tem como arrecadar e fazer simples. Aí eu trabalho, usar todos no trabalho. Todas as pessoas podem contribuir nesse trabalho. Paga o que a pessoa merece. Né? Eu tenho o meu produto, a massagem, os suplementos, os orgânicos, né? Cúrcuma, colágeno, as coisas naturais. A fitoterapia que está ali, ó. Tem lá o herbário, ó. Tem o herbário. Todos os nutrientes tem nas plantas. São uma química orgânica, natural, que serve de terapia, fitoterápicas. Na dose, na forma, nós temos que ir aprendendo no caminho. Alecrim tem algo para o cérebro, a sálvia cérebro, pulmão, a terramicina inflamações. Então a dose, os ingredientes, é um caminho trilhado, que a gente é mais reconhecido fora do que dentro. Mas a gente tem que continuar naquilo que a gente tem postura e aprendeu e tem capacidade. Então, a validação externa é porque por dentro não está sendo validado. Né? Algum processo eles não viveram. E a gente viveu os processos. A gente deu passo atrás, aprendeu no caminho, avançou, cedeu, aprendeu com as pessoas aqui. Coisa que a Rádio Cultura, o Celso Rigo, esse grupo que está governando, os vereadores, não aprendeu. Nenhum lá está representando as comunidades dos bairros. Nenhum. Porque não há uma interação da comunicação do projeto fora de lá. É só uma visibilidade lá no centro, na Câmara. Nós precisamos exorcizar a Câmara. Lá tem que ser um lugar simples, de pessoas simples que transitam no bairro e que tenha algum elo no bairro real, que se aplique dali para o Vicentão, dali para evitar muito os postos de saúde, a prevenção e a habitação. Cadê a habitação? Vão viver só para as imobiliárias, só para pagar aluguel? Pessoas presas no trabalho para pagar um aluguel. E ninguém se dá conta disso. Adoecendo, depressão, sem rumo, porque não tem esse trabalho de conscientização de uma vida simples, propósito grande, constância, e mudar toda hora o cérebro para adequar e trilhar o caminho. O que eu coloco, a emoção, a energia e penso, vai acontecer. E se todas as pessoas tiverem esse tempo de respirar de manhã, de conduzir o seu eu interior, se comandar, não ser um marionete lá, que joga um jogo de cima para baixo. A gente aprende com a vida, com os dramas ou com as nossas intuições que são treinadas dia a dia. Não dando ouvido a essas doutrinas. Condicionamentos, doutrinas, validação que eles se dão e obrigam as pessoas a validarem eles. E a pessoa que valida os outros sem estar num projeto,
é porque que é só um nome. Não há um projeto de futebol, não há um projeto de saúde, não há um projeto de habitação. Então é preciso acordar, né? Boa tarde, bom final de dia e uma próxima quarta-feira, uma boa noite e uma próxima quarta-feira boa. Um abraço.